Ao longo das nossas vidas, nós mudamos inúmeras vezes. Algumas mudanças são visíveis e outras são muito mais sentidas. Mas quando a vida muda por dentro, inevitavelmente, de alguma forma, essas mudanças aparecem. Seja no corpo, na forma como você se vê ou na forma como você também se apresenta. Às vezes, os incômodos aparecem a partir de frases como "isso não combina mais comigo", quando você está de frente com o seu guarda-roupa. E nem sempre isso é diretamente sobre as roupas. Às vezes pode ser sobre os processos de mudanças que estão começando a aparecer na forma como você se vê. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre essa linguagem que ela é quase que invisível, mas ela pode ser muito consciente e que ela atravessa as nossas fases, os momentos pelos quais nós estamos vivendo e o que nós estamos buscando no dia a dia. Porque na verdade nós podemos usar as roupas como nossa aliada e ela não muda diretamente quem nós somos, mas ela nos ajuda a abrir espaço para existir o que já está sendo despertado dentro de nós. Para essa conversa eu recebo a Núbia, que é uma consultora de imagem que, através do seu trabalho, ajuda a despertar em mulheres algo que já existe dentro delas. Um dos diferenciais do trabalho da Núbia é que ela leva em consideração várias das características que eu chamo de autoconhecimento, para dentro dessa fase nova em relação às suas roupas, ao seu guarda-roupa, com muito mais intenção na forma de como você quer existir e se mostrar para o mundo. Nu, seja muito bem-vinda, se apresente para quem ainda não te conhece. Muito obrigada, gente, que delícia que tá aqui. Eu falei que eu tô me sentindo em casa, é tão gostoso. E vamos lá, você sabe que essa pergunta, quando falam se apresente ou quem é você, nossa, ela já me trouxe tanto medo durante muito tempo, eu às vezes não sabia responder. E hoje eu falei, nossa, gente, eu vou conseguir responder com facilidade. Eu sou a Núbia, eu brinco que eu estou consultora de imagem, eu sou colérica, mais amadurecida, graças a Deus, amante da natureza. Eu amo, eu brinco que eu tenho duas versões, uma mais patricinha, consultora de imagem, e uma que eu gosto de estar com o pé no chão, leve, cabelo natural, eu amo. E uma das minhas maiores buscas como pessoa é a evolução. Então eu tô o tempo todo buscando evoluir de alguma forma no meu profissional, no meu pessoal, em todas as áreas da minha vida. E uma das coisas que eu mais amo é tudo que envolve neurociência comportamental. Eu sou alucinada por estudar isso. E acho que é isso, um pouquinho sobre mim em todas as vertentes aí. Nu, que gostoso te conhecer um pouco mais. Acho que esse espaço faz com que a gente também tenha ainda mais dessa troca para nos conhecermos, né? Com certeza. A forma como você trabalha. E como que a consultoria entrou na sua vida? Eu sempre, desde pequenininha, me lembro que eu era, sabe aquelas crianças que usava a pulseira até aqui, meu pulso fino, minha mãe falava que eu andava assim. Eu sempre gostei, eu tenho fotos pequenininhas, assim, de, sei lá, 5 anos fazendo pose. Então, fotografia e gostar de me vestir, aquela coisa de usar a roupa da mãe, sempre esteve presente, eu sempre vivi muito isso. E eu tive uma influência nesse sentido muito grande da minha mãe e do meu avô. E meu avô, ele se vestia de uma forma peculiar, que eu brinco, era todo criativo. E pra ele sempre foi muito importante o vestir. Então eu cresci já nesse movimento dentro de casa, com a minha mãe principalmente, mostrando pra mim e pra minha irmã a importância do vestir, de você se cuidar. Então eu já cresci nesse universo. Quando eu terminei a escola, eu tive uma primeira formação, que foi a nutrição, só que sabe quando você não se encontra? Eu fiz a nutrição, atuei como nutrição, mas eu, em paralelo, sempre participei de concurso de beleza. Eu adorava desfilar, eu brincava de desfile em casa, eu passava a tarde inteira fotografando. Então, eu sempre gostei de uma câmera e de um holofote. E aí, dentro desse processo que começou a rede social, os provadores nas lojas, eu entrei em uma loja pra fazer provador, e na época nem tinha muito, era mais foto. E aí, nesse movimento, eu conheci a consultoria de imagem, que era pouquíssimo falada, ela não era nem conhecida ainda, era muito, muito recente, é uma profissão recente, né? E aí eu mergulhei, eu falei, quer saber? Em paralelo, eu já tinha terminado a faculdade, eu falei, vou continuar com os atendimentos. E aí eu falei, vou fazer o curso. Fiz o curso e eu achei que eu ia
juntar a nutrição com a consultoria. Que nada. Até porque tem esse tabu, né? Eu estudei Total, inicialmente pra isso. Total. E eu tinha um consultório e eu dividi o consultório com o meu marido. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? E aí eu falei, meu Deus, mas eu fiz uma faculdade agora. Mas eu me encontrei tanto no universo da consultoria, porque a consultoria, ela não era a moda em si, né? Ela usa o vestir, usa a moda, obviamente, mas ela tinha a parte comportamental, que é o que eu sempre amei. Então, a hora que eu conheci a consultoria, já comecei a viver a consultoria em paralelo com a nutrição e eu falei, meu, é isso. Tanto Foi é que a ganhando minha... espaço, assim, na sua vida. Total. Eu me encontrei de um jeito que eu falo... A minha vida mudou através da consultoria de imagem em todos os sentidos, pessoalmente, em todas as áreas da minha vida. E até que eu não tive uma transição difícil. Então, pra mim, eu tava tão certa daquilo que eu me encontrei tanto que a transição de carreira pra mim não foi dolorosa, sabe? Em um momento, claro, tem aquele, meu Deus, é isso mesmo. Mas, assim, foi um passo muito tranquilo e aí tô aí, já vai fazer 6 anos nesse universo. Que legal. Eu adoro sempre reconhecer quando vocês contam, as convidadas contam sobre o fato da profissão, ela já estar dentro das nossas características, né? Então, quando você disse que você já era uma criança que tinha esse olhar atento e me chamou muita atenção o fato do seu avô, né, trazendo um lugar de identidade como um ponto importante, não como um fato de agradar, mas como uma personalidade, assim. Acho que já combina muito com esse seu olhar e a forma como você trabalha, né? Total. Eu falo que meu avô, ele era muito criativo, assim, né? Ele era... Todo mundo lembra dele pela roupa dele. Então, ele usava tudo combinando. Então, era o All-Star vermelho e era a camiseta e tinha o boné que era vermelho com o cinto vermelho. A hora que a gente olhava aquilo, era até engraçado, assim. Eu falava assim, nossa, você... Aí com, sei lá, 70 anos, ele queria um All-Star vermelho de presente. Então, ele trouxe, eu falo que meu avô, que até foi dele que veio essa frase que eu falo muito, que a roupa é a história que a gente conta pro mundo. Então, meu avô, ele era tão autêntico no jeito de viver a vida dele, e ele era tão, sabe? Ele gostava das coisas dele, ele não tava nem aí com o que os outros estavam pensando, e ele usava. E aí, eu trouxe muito isso me fez ver um outro lado do vestir. E aí, eu olho assim, eu falo, nossa, não é que meu avô tava certo? Ele usava aquilo que ele gostava. Ele se expressava através da roupa. Eu lembro assim das roupas que ele usava, era literalmente sobre ele. Então, meu avô trouxe um papel super, super importante nisso tudo. Explica um pouco melhor pra gente sobre a consultoria. Acho que é um assunto novo mesmo. Importante pra gente começar. A consultoria, vamos lá. Existem várias vertentes e vários caminhos dentro da consultoria de imagem. Existem processos que ele é mais voltado para uma imagem pessoal, estratégica. Vou trazer um pouquinho da minha vivência da consultoria. Eu falo que a consultoria, ela é ou para mulheres que precisam se reconhecer. Então, quando a gente fala da consultoria de imagem e estilo, a gente fala de um processo onde a gente precisa conhecer a essência dessa mulher, entender quem ela é. E através do vestir, nós, como consultores de imagem, dentro da consultoria, nós temos ferramentas para traduzir quem essa mulher é. Legal. E automaticamente quem essa mulher quer ser. Então, muitas vezes, principalmente hoje, né, que a gente tem a rede social e tudo mais, a gente tem a nossa essência, mas muitas vezes a gente tem que usar a nossa imagem também de uma forma intencional. Sim. Então, eu quero comunicar algo, eu quero atingir tal público, eu quero pertencer a tal lugar. Então, a consultoria, ela vem exatamente fazendo esse papel de tradução de quem eu sou por dentro, qual é a minha essência e fazendo essa conexão de quem eu quero me tornar, como eu quero que as pessoas me vejam. Então, a consultoria, principalmente a minha, que hoje eu trago, né, nessa vertente comportamental, a gente tira um pouco esse olhar de regra, disso não pode, disso ou aquilo, e não que seja errado. Existem momentos que vão ter roupas que não vão estar certas, coisas que não vão funcionar, mas principalmente ela vem num olhar de é você, o vestir precisa fazer sentido pra você, pra tua vida, pra tua história. Então, a gente tira o vestir nessa ideia de tendência, de, sabe, de modinha, do que as regras engessadas, que eu acho que isso às vezes mais dificulta do que facilita. E a gente vem mesmo trazendo a consultoria com ferramentas pra contar a história dessa mulher sem que ela precise falar uma palavra. De forma particular, eu me lembro, eu me casei faz 3 anos, assim, numa média. Eu lembro que essa mudança
mudança de chave do casamento não foi nada a nível, assim, de... Existe roupas de mulheres casadas e de mulheres solteiras. Mas eu senti em mim que essa mudança não combinava com algumas das roupas. Então é curioso, porque é um processo do sentir até, do se identificar e do conseguir ou não traduzir. Imagino que aí você tá falando desse ponto, né? De mulheres que não estão conseguindo se traduzir. Exatamente. E aí, vamos pegar o teu caso, por exemplo. É uma mulher que tem um processo de autoconhecimento, você não teve uma mudança gigantesca, ou você não tava, que eu brinco, um momento de uma crise existencial, de tipo assim, meu Deus, quem eu sou? Não, você sabe quem você é, você teve uma mudança ali, e muitas vezes você se sentiu mais madura, mais feminina, mais mulher, enfim. É um processo sutil, muitas vezes, mas que isso interfere na nossa vestimenta. E por um outro lado, existem as mulheres que muitas vezes elas chegam pra mim e falam, Nu, eu não faço a menor ideia de quem eu sou, do que eu quero, do que eu gosto. Sim. Então, a consultoria, ela precisa ser lapidada para diferentes, eu falo que são níveis de consciência diferente. Então, a mulher, ela tá pronta, ela precisa de uma lapidação, a consultoria vai atender essa mulher. E hoje, o meu processo realmente foi baseado nisso, porque eu fui essa mulher. Eu estive nesse lugar que eu até falei no início, eu não sabia o que eu gostava, mas eu sempre me vesti bem. Eu brinco que eu não tenho antes e depois, sabe? Aquele antes e depois de uma imagem horrível. Sim, que geralmente em perfil de consultoria tem, é isso, né? E eu brinco, eu falo assim, gente, eu não tenho antes e depois pra vocês, porque eu sempre gostei de me vestir. Me vestir nunca foi um problema. Porém, o vestir, ele não tinha o poder que hoje eu considero que ele tem, porque eu não me conhecia, eu era completamente insegura, eu tinha dúvidas sobre várias coisas, eu sempre achava que o outro era melhor do que eu. Então, o vestir, nesse caso, eu tava ok, tava com uma roupa bonita, mas ele não tinha a força que ele tinha, ele não tinha o poder, não me traduzia. Sim. Então, tem mulheres que a gente precisa fazer, por isso que eu trouxe o temperamento, porque no início eu fiz consultorias com mulheres que estavam exatamente nesse processo, passaram pela consultoria, eu não tinha essa base comportamental de ajudar essa mulher a se enxergar, e aí o fim da consultoria, qual que era? Ok, tinham roupas legais, mas essa mulher ela ainda não via resultado. Sim. Então hoje eu tenho uma base para não resolver fazer essa mulher se encontrar completamente, mas eu falo que eu brinco que é uma sementinha que eu planto. Então que eu ajudo essa mulher ela ir resgatando, buscando, entendendo do que ela gosta e não só do vestir, em tudo, né? Sim. Em tudo, definitivamente tudo. Eu entendo que vai trazer um nível de consciência que gera uma provocação, né? É uma pulguinha, assim, exatamente uma sementinha isso. que traz um olhar mais atento para essas escolhas. Exatamente. Acho que em alguns dos outros episódios, como o da Carol, que a gente falou sobre autocuidado, nós chegamos a citar a frase de que você vai fazer essas escolhas todos os dias. Você pode fazer essa escolha de uma forma mais intencional e consciente ou num modo mais automático. Eu imagino que tenham muitas mulheres que chegam com esse perfil mais automático, até da compra mais automática, de um lugar em que quantia não traduz essência. Total. Eu falo que quando a gente... É muito engraçado, porque quando eu olho pro guarda-roupa da cliente, você consegue mapear tudo. Então, tem clientes que elas compram muito, e aí você percebe que ela tá tentando se encontrar ou preencher alguma coisa. Tem clientes que elas só usam preto. Aí já é aquela pergunta, você usa preto porque gosta ou você usa preto porque é a única opção que tem? Sim. É porque é a única opção que tem. Ou muitas chegam e falam assim, Nu, eu quero passar desapercebida, eu não quero chamar atenção, eu quero uma roupa que me esconde. Então, o vestir, ele traz, a hora que a gente olha pra ele, sem ser de uma forma automática, porque eu falo, a gente se veste todo dia, é como escovar o dente, é como comer, não tem como a gente não escolher um dia pra não estar vestido, todos os dias a gente se veste, e a gente esquece, principalmente pra nós mulheres, o peso que o vestir tem, o peso que você se olhar no espelho e falar assim, nossa, isso aqui me representa, eu tô me sentindo bem hoje, eu tô me sentindo bonita, e tem até um exercício que eu faço com as clientes, que eu falo assim, se sua casa estivesse pegando fogo agora, e você pudesse salvar 5 peças de roupa, qual você salvaria? Tem gente que não salva nada. Sim. Ou seja, você tem um guarda-roupa, é uma coisa que você faz ali todos os dias. Eu consigo pensar numas duas, assim, de primeiro. Ai, já tá bom. De já primeiro. Tá bom. Assim, eu consigo pensar com 2 só. Duas eu já lembro que eu quero. E é um negócio simples.
simples se a gente for ver. Vestir, a gente vê isso como algo muito, como você falou, muito automático. E a gente esquece o que tem tanto por trás, assim. E eu falo que é uma mensagem que todo dia a gente reforça pra gente mesma. Eu falo, não tem coisa pior do que você olhar no espelho todos os dias, ou evitar o espelho. Eu até brinco na rede social, se você passou por um espelho e não fez foto, alguma coisa tá errado. Porque quando a gente tá se sentindo bem, automaticamente a gente já vê um espelho, a gente já vai fazer uma foto do look. E já traz uma inundação de bem-estar, não é? Total. Que o mesmo comportamento de evitar o espelho seria o evitar olhar e sentir essa inundação amarga, contrária. Exato. E aí eu coloquei essa frase, eu fiz uma foto no espelho e coloquei essa frase nos stories. E aí teve uma menina que veio conversar comigo e falou, meu Deus, eu acabei de reparar que faz muito tempo que eu não tiro foto no espelho. Eu fui fazer uma viagem e não tirei foto. E aí eu fui conversando com ela, falei, mas por quê? Será que é falta de costume? Ou será que realmente você tá evitando? Ela falou, não, minha autoestima tá baixíssima, eu tive uma mudança, parei de trabalhar, comecei a cuidar dos meus filhos. Então é algo tão automático que às vezes eu falo que a mulher, ela não para pra perceber que às vezes é um conjunto de coisas e que precisa olhar pra dentro. Não tem pra onde fugir. Pensando nesse lugar do olhar pra dentro e da roupa como uma motivadora, né? Pra forma como nós nos sentimos. Existem roupas que trazem essa maior confiança, que ajudam a traduzir, porque como eu falei inicialmente, não é sobre se fantasiar, né? A roupa não muda quem nós somos. Mas, olhando para a neurociência, nós entendemos que a roupa sim afeta a forma como nos sentimos pelo fato de atribuir significado à roupa. Então, eu tenho uma roupa de conforto, eu tenho uma roupa que é a roupa da palestra. Total. Então, como que você também entende isso, assim? Essas ferramentas, elas são extremamente importantes. Quando a gente fala que a gente precisa vestir daquilo que a gente só consegue fazer isso através dessas ferramentas e desse conhecimento, principalmente da neurociência. Então, quando a gente fala de cores, existem as cores mais acolhedoras e existem as cores que vão afastar. Existem os tecidos que eles fazem a gente se sentir mais confortável e tem os tecidos que fazem a gente se sentir mais poderosa. Vou dar um exemplo que é muito falado hoje em dia, o blazer. Por que todo mundo entrou nessa pira do blazer? Muitas vezes não é nem porque a pessoa gosta. É porque o blazer, ele traz estrutura, automaticamente a gente reconhece como uma peça que ela é mais formal, que ela vai dar poder. E de fato é. Então, as peças, elas comunicam. Isso é um fato. E aí, uma das coisas que eu acho que é o principal dentro de você entrar nesse universo é você entender como usar dentro daquilo que você daquilo que você gosta, como você usa o teu guarda-roupa e o teu vestir, adaptando para aquilo que você quer sentir no dia. Sim. Então, tem dias que eu brinco, que a gente tá mais assim, né? A gente já tá cansada, já tá, tipo, exausta, sem energia, sem bateria social. Não é o dia que você vai colocar uma roupa confortável, se você precisa fazer uma apresentação, se você precisa fazer uma palestra. Então, você vem e traz uma roupa que traduz esse poder. Então, dentro do universo da consultoria, além de você ter um guarda-roupa que faça sentido com quem você é, eu também, enfim, aprendo, ensino e passo as técnicas das roupas que você vai usar a teu favor. Então, quando a gente entende isso, a gente se adequa e a gente continua sendo a gente, se adaptando para aquilo que a gente precisa, fazendo conexões. Porque muitas vezes, se eu tô de uma outra forma aqui, engessada, com um salto fino, um escarpão, eu já automaticamente me desconectei. E já traz um próprio sistema, quando a gente olha para essa dinâmica da psicologia, um sistema de alarme. Total. Então, assim como uma roupa desconfortável com um decote, com uma fenda, talvez vai trazer um desconforto quanto tá aparecendo, não tá aparecendo. Total. Isso já gera uma sobrecarga mental sobre como eu me sinto, sobre como eu me permito ser nesse ambiente. Do quão grande é esse lugar da roupa e a gente, por vezes, sequer percebe, né, desse impacto. Total. Tá olhando pro guarda-roupa, fez a dinâmica de que peça eu salvaria, não salvou o guarda-roupa inteiro, ou pelo menos uma parte dele, algo tá errado. Eu me lembro, assim como se fosse ontem, o dia em que eu entendi que na vida adulta nós não tiramos roupa do guarda-roupa só porque não serve. E eu me lembro que quando a gente criança, era essa dinâmica. Era. Eu troco as roupas do meu guarda-roupa quando elas não me servem mais, quando elas estão apertadas.
E na vida adulta, não é isso. E eu lembro que foi um choque quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu estava tirando roupas boas, bonitas, que me serviam, mas que não me faziam mais me sentir tão bem. E esse foi um grande choque. E eu acho que é algo talvez comum em outras casas, porque gera até um apego para uma sensação de preenchimento de um guarda-roupa cheio, mas que eu não me identifico com ele. E aí eu acho que chega a longo prazo, talvez chegue nesse momento, como você citou, de uma pessoa que não se identifica com mais nada. Então, também passa por um lugar de abrir, literalmente abrir espaço. Acho que hoje a gente tem uma dinâmica de moda circular, que pode também atribuir esse significado, a própria doação, né, para outras pessoas, mas num lugar em que esse tirar também é um ato, assim, simbólico, consciente para ser trabalhado, né? Tem uma etapa do guarda-roupa que as pessoas acham que é tipo Esquadrão da Moda, né? Mas não é. Mas que a gente faz a análise do guarda-roupa. Então, é exatamente o momento onde a gente já entendeu o processo, quem a cliente é, e eu falo que é o ponto A com o ponto B, que é onde essa mulher ela quer chegar, como ela quer se mostrar e tudo mais. E aí quando a gente chega no guarda-roupa é um ponto de muito cuidado. Eu falo que é um ponto que muitas mulheres às vezes têm medo de fazer a consultoria por isso, porque não é, a gente tá lidando, quando a gente fala com guarda-roupa, com sentimento, com você pular uma fase, com você deixar uma fase tu ir embora. E é exatamente isso. A gente não tira roupa do guarda-roupa hoje em dia só por numeração. A gente tira porque ela, naquele momento da tua vida, de quem você se tornou, de quem, para onde você quer ir, ela já não faz mais sentido. Então é tirar um pedaço da tua história também. Aquela roupa ela foi importante. E não só isso, tem mulheres que compram, como eu falei, para preencher um vazio. Então, tá faltando alguma coisa, eu vou comprar uma roupa. Tô me sentindo insegura, às vezes eu preciso de uma roupa nova. E aí, a hora que você tira isso, é como se você tirasse um pedaço dela. Então, tem clientes que eu sei que o guarda-roupa precisa sair muita coisa, mas é um processo. Sim, é um lugar também do aceitar a nova versão que tá chegando, para até conseguir reconhecer que essa outra não faz tanto sentido, né? E quando a gente faz esse processo, é preciso entender por que aquela peça vai sair e por que outras vão entrar. Sim. E me conta uma coisa, quantidade significa, não sei, acho que a palavra não é qualidade, mas assim, quantidade talvez supre esse lugar de ter roupas que funcionam, ou por vezes uma peça que ela é mais versátil, ela atende mais do que 3 outras blusinhas, sabe? Quantidade nunca quer dizer nada. Tá bem. Então, a quantidade, ela não representa nada, porque muitas vezes você pode ter muito... E é o que mais acontece, tá? Um guarda-roupa lotado e a pessoa sempre usa a mesma coisa, sempre a mesma calça jeans, com o mesmo tênis, com a mesma blusa. Então a pessoa não aproveita aquele guarda-roupa porque tem uma poluição visual e acredita que a quantidade é mais importante. Então cada evento ela vai comprando uma peça sem consciência muitas vezes. O guarda-roupa às vezes ele não se conecta. Então uma blusa ela não conecta com a calça, que ela não conecta com o sapato. Tem todos os estilos ali dentro do mesmo guarda-roupa. E aí tem muitas que hoje é o que a gente fala às vezes de um guarda-roupa cápsula, um guarda-roupa funcional, são poucas peças de qualidade, só que peças que elas se conversam. Então elas trazem uma pluralidade mesmo na forma de se apresentar, né? Total. Infinitas possibilidades. As minhas clientes falam, no seu guarda-roupa deve ser gigante. Gente, eu tenho pouquíssima roupa. Mas eu consigo girar tão bem, porque dentro da consultoria a gente faz exatamente isso. A gente conecta as cores, a gente conecta as modelagens, a gente conecta os sapatos, os acessórios. Então, a hora que você olha pro guarda-roupa, ele é pequeno, mas a hora que você vai ver, rende. O guarda-roupa, ele... E cada peça que você traz, ela gera um efeito diferente. Então, existe essa diferença gigantesca. E aí, esse é um dos tabus maiores. Assim, quanto mais peça eu tenho, mais look eu tenho. Não. E eu imagino que também cheguem pessoas que talvez buscam por uma mudança, não por uma mudança interna, por uma relação pessoal, mas para tentar se encaixar num padrão. Total.
Total. Hoje, principalmente, a gente escuta falar muito na rede social do estilo elegante, né? E nesses últimos tempos, o que mais chegou de mulheres assim, eu quero ser uma mulher elegante. E já tava tentando há muito tempo. Então, você via que a pessoa já tava colocando um monte de blazer, já tava colocando um monte de salto. E aí, a hora que a gente vai identificar o estilo de alma, o estilo de intenção dessa mulher, não tem nada a ver. Não encaixa na rotina, não encaixa Talvez na comunicação. nem no estilo de vida mesmo. Não. Então, tem muito essa questão. E hoje, a gente tem um agravante muito grande que eu falo, repito e sempre trago. Rede social. A gente não sabe pra onde ir, a gente olha às vezes pra uma pessoa que a gente acha bonita, que a gente admira a comunicação e a gente fala, cara, eu vou replicar aquilo que tá usando. Sim. Eu vou replicar aquele look. Ou a pessoa vai numa loja, ela nem sabe do que ela gosta, mas tem uma tendência e a vendedora falou que a tendência que a Tássia Naves estava usando. Então eu vou comprar pra usar. Então, às vezes, quando a gente não se conhece e não tem esse processo de segurança, a gente busca roupa como meio de se inserir e de se encaixar. Eu me encaixo aqui nessa tendência, eu me encaixo no que tá usando agora, eu me encaixo no que tá todo mundo falando. Total. E isso traz um senso de pertencimento, né? Então esse senso de pertencimento me traz uma sensação de eu tô sendo vista, eu estou acertando. Mas, de novo, em busca de encher um copo que talvez o autoconhecimento ajudaria para que não buscasse só essa fonte, né? Total. A consultoria, eu falo que, na verdade, é a imagem, né? Pra mim, hoje, mesmo sendo consultora de imagem, eu falo isso. Eu falo, a roupa, ela só funciona quando você tem conhecimento sobre você. Caso contrário, é só uma roupa. Eu falo que a gente tem duas vertentes, né? Você pode ter a roupa ali como um vestir, que é o que todo mundo faz, e a pessoa olha e você passa desapercebida, e é só mais uma roupa, e você tem o outro lado, que é a roupa contando a tua história. Então, a gente tem esses dois caminhos. Hoje, muitas vezes, a grande maioria das pessoas, a gente ainda vê a roupa é só uma roupa. Agora que a gente tá ganhando essa consciência muito grande, ainda bem de que a roupa, ela é uma extensão, ela é um dos braços. Mas se você pode estar... Nossa, você pode estar maravilhosa, você pode colocar um blazer. Eu já estive nesse lugar de colocar um blazer, de estar num salto, tá aquela coisa toda. Mas dentro eu tava assim, meu Deus, quem que eu sou? E agora? Hora que tira, e eu faço muito essa pergunta. Se tirar a roupa, o que sobra de você? Quem você é? Então, a roupa, ela é uma extensão, total. E eu me lembro de sentir, assim, estar em alguns ambientes, até uma pressão de use salto, faça isso, use aquilo, como também uma parte do esse é o certo, essa é a forma como as coisas funcionam. E por vezes, assim, cedi, acho que em tantas outras, como o salto sempre foi algo com o qual eu consegui segurar para não me adequar, por não me sentir confortável mesmo comigo. E ao longo do tempo, ir entendendo uma forma até de falar esse não para as outras pessoas, de estabelecer esse espaço, de ganhar minha própria identidade por outros sapatos, por exemplo, que não fossem em si um salto, né? Total. E como que a gente pode ajudar essas mulheres? Pensando que, é claro, a gente tem a consultoria, que é um espaço direcionado para isso, mas você acha que tem alguns passos que essas mulheres possam fazer até um pouco antes Tem, vários. Mas eu acho que o principal é entender o incômodo. Então, eu acho que, assim, o primeiro exercício que tem que ser feito, antes até de você buscar o processo de autoconhecimento, porque automaticamente, quando você deseja melhorar, seja no vestir ou em qualquer outra coisa, é um processo para mim que ele é muito conjunto e natural. Então, você melhora dentro, você quer melhorar fora. Sim. Se você quer melhorar fora, automaticamente você passa por um processo de mudança interna também. Então, olha pro guarda-roupa ou se olha no espelho, porque parece eu falo, nossa, se olhar no espelho parece um negócio tão clichê, né? Uma frase tipo, ai, tão bobo. Não, se olha mesmo, com um olhar, assim, criterioso. E sem ser um olhar pra ver se o dente tá sujo, né? Exato. É realmente se olhar, assim. Exato. Ou pega uma foto, porque isso eu falo é poderoso. Você tirou uma foto com alguém, olha pra essa foto, olha pra você. Esse é um exercício que eu faço no início da consultoria. A mulherada quer me matar, né? Mas no início da consultoria, elas precisam me mandar um diário dos looks, antes de iniciar qualquer processo.
acabaram de falar assim, decidir que vai fazer a consultoria, já é esse o exercício. E esse é um exercício até muito legal de ser feito. Pode olhar no espelho, mas fotografa. Todos os dias, você vai... Por uma semana, você fotografa o teu look. Todos os dias. Você vai lá, vou trabalhar, fotografa. Ah, eu tô indo levar meu filho na escola. Fotografa. Vou ficar em casa. Fotografa. Depois, você vai cortar a cabeça. Você vai pegar lá a foto, corta a cabeça. E você vai deixar só as roupas. Você vai olhar para essas roupas e você literalmente vai se julgar. Então, o que tá comunicando? Várias e várias clientes já falaram, meu Deus, eu tive um choque. Há quanto tempo eu não me olhava assim? Isso não tem nada a ver comigo. Meu Deus, olha isso. Um dia eu tô vestida de um jeito, outro dia eu tô vestida do outro. Então, até de ter coerência ou não ter coerência, exato, né? Muita estampa, pouca estampa. Total. E aí, um outro que eu falo, esse seria o ponto A. Então, é onde o lugar que você tá hoje. Sim. E o ponto B é, vai lá no Pinterest, pode ser no Pinterest, pode ser no Google, qualquer lugar que você tenha um acesso a fotos ali. Peguem fotos de coisas que você se identifica, de mulheres que você se identifica. Então, nossa, eu queria me vestir assim, eu gosto da comunicação dessa mulher. Coloca próximo e entende. O que é essa mulher que você colocou, ela tá comunicando pra você? É segurança, elegância, conforto. Nossa, ela tem cara que hoje em dia é muito assim, ai, cara de mãe rica sem boletos. Não importa, coloca uma do lado da outra. E aí você vai conseguir olhar e você vai ser um choque, vai ser. Mas é pra você conseguir colocar ali na tua frente e conseguir perceber que você não tá se sentindo bem com você mesma. Sim. Às vezes só fala assim, nossa, não tá tão ruim, mas eu preciso melhorar alguma coisa. Ou tá muito distante daquilo que eu quero ser. Então, eu acho que esse é o maior exercício pra gente ter essa primeira consciência. Porque muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente precisa mudar. Aquilo tá bom. E eu imagino que entre alguns dos resultados, também vão trazer os de, olha, eu tenho uma peça parecida com essa, mas eu nem me lembrava de usar. Eu nem imaginava que essa combina com essa. Acho que a gente sai de um lugar onde a vaidade é um problema, né? Porque também vaidade demais pode vir a ser um problema de egocentrismo, num outro ponto. Mas a gente tá falando de um lugar de um autocuidado, de um carinho, de uma atenção pra si. Porque eu tenho certeza que eu ainda não sou mãe, mas que as mães têm esse mesmo olhar carinhoso na escolha das roupas dos filhos. Na escolha pra uma outra pessoa, se isso for de hábito. E quando chega na sua vez, qualquer coisa me atende. Qualquer coisa serve. Sim. Aquele... qualquer coisa pra mim tá bom. Como é que você vê essas mulheres que passaram por uma grande mudança? Então, um pós-parto, uma grande mudança em relação ao peso. Como que é esse olhar também para as pessoas que vêm de uma mudança significativa, assim, na vida? Eu acho que a primeira coisa é respeitar o momento. Eu tô vendo a minha irmã passar pela maternidade agora, eu já atendi várias mães, né? E a gente sempre escuta, né? Maternidade muda tudo. E eu tive experiências com clientes que, de fato, eu vi isso acontecendo, mas agora eu tô vivenciando literalmente, assim, lado a lado com a minha irmã. Uma pessoa muito próxima, muito próxima. Né? Então, eu vi todos os passos, desde a gestação, da barriga, da mudança do corpo, da volta do puerpério, enfim. Independente, enfim, da mudança grande que aconteça, precisa de um tempo. Eu falo muito isso. Às vezes, as pessoas, elas têm uma mudança de vida, ou, sei lá, me tornei mãe e já quero fazer um processo de consultoria. Sim. Eu falo assim, calma. Faz quanto tempo que esse teu filho tem? Respira. Vamos entender o processo que você tá agora, o que mudou, porque às vezes não dá tempo nem de processar que mudou. Uma das mudanças que eu falo que é muito comum de acontecer, que traz muito isso, normalmente a separação. Quando separa, é automático, assim, a mulher, ela começa a cuidar dela, ela começa às vezes querer colocar uma roupa mais justa, ela vai pra academia, ela cuida do corpo. Então, todos os processos, eles trazem mudanças muito grandes. E qual é o segredo, né? Às vezes as mudanças, elas amadurecem, elas nos colocam em outro ambiente, uma mudança de transição de carreira. Então, às vezes, antes você tinha um guarda-roupa onde você precisava ir para uma empresa, agora você trabalha em home office, ou você parou de trabalhar. Eu tô vendo a minha irmã agora, a rotina dela mudou completamente, então ela fica mais em casa cuidando da bebê do que trabalhando, e agora ela deu uma pausa na carreira para se dedicar à bebê. Então, a rotina mudou inteira. Isso, às vezes, não significa que ela, como mulher, mudou completamente. Sim.
assim como você quando casou, Sim. teve um amadurecimento, muita coisa mudou, mas eu falo, a essência, ela sempre vai permanecer a mesma, por isso que hoje a gente identifica, né, o estilo de alma, que é o estilo que fala sobre a tua essência, sobre aquilo que sempre vai ter que ter no teu guarda-roupa. Então, o meu estilo de essência, por exemplo, ele é um estilo que, cara, eu sou movida pela liberdade. Então, eu preciso ter conforto. Se eu não estiver confortável, esquece. Eu preciso ter elementos que me tragam naturalidade. Então, uma calça jeans, uma blusa de algodão, uma blusa basiquinha, às vezes uma rasteirinha que me coloca um pé no chão. Eu preciso ter elementos que me conectam com a essência, que ela é um pouco mais leve. E automaticamente eu tenho uma intenção que hoje, para o meu trabalho, eu trago o estilo elegante, de um pouco mais de força, um pouco mais de poder. Então, o que acontece? Quando a gente se reconhece em quem a gente é, e principalmente os nossos valores, princípios, que são coisas que dificilmente eles vão mudar de forma radical, a gente já tem uma base do guarda-roupa. E quando a gente muda, passa por uma fase de maternidade, quando a gente passa por uma fase de separação, em lugares que essa mulher ela já passou por esse processo de autoconhecimento, às vezes é só a intenção dela que vai mudar. Então, às vezes é só uma adaptação. Ela continua, obviamente, que evoluindo, mas não é que cada processo que a gente tem na vida a gente vai ter que construir um novo guarda-roupa. É muito legal esse olhar, porque eu, assim, concordo 100% com esse olhar de a alma, ela vai continuar a mesma, as mudanças vão vir a partir de um amadurecimento, de um lugar onde a gente se entende cada vez melhor, entende também cada vez o que eu não quero. Total, isso. Não só sobre sims, mas também sobre nãos. E um outro ponto que é também esse lugar da intenção, que eu diria que é um lugar, assim, um passo ainda mais amadurecido. Porque é uma delícia, como você trouxe a sua relação com a alma, um lugar mais livre, mas dentro dos ambientes pelos quais você trabalha, a imagem que você quer passar, talvez o lugar do livre é livre demais. Total, né? Pode chegar a passar uma imagem diferente da intenção. Então, muito gostoso. Exatamente. Até a gente tava conversando aí que a gente chegou, né? Eu sou a pessoa do pé no chão, de vestido longo, de cabelo solto. Mas hoje eu não consigo viver só nesse lugar. Então, hoje eu entendi que... eu falo que a intenção e a essência, elas caminham muito juntas, né? Eu consigo viver por um período só sendo isso, mas hoje eu já preciso dessa intençãozinha, assim, de estar um passinho à frente do que eu quero me tornar, de sentir um pouquinho mais esse poder. E se eu tivesse hoje sendo só minha essência, rasteira, sem maquiagem, eu provavelmente não teria chego em lugares, eu não teria, enfim, conquistado muita coisa, exatamente porque a comunicação seria completamente diferente. Sim. Então, esse lugar da gente entender que a intenção, ela muda, é o que faz a gente entender que, por hora, o nosso guarda-roupa, ele funciona. Mas daqui a 2 anos, você já não é mais a mesma, você já evoluiu alguma coisa. Naturalmente, teu guarda-roupa vai evoluir e se adaptar para tua rotina, para as mudanças que vão acontecendo. E de novo, acho que te completando, eu colocaria o lugar de você ter as ações de uma forma mais intencional e ter a clareza de aonde você quer chegar. Naturalmente, o nosso cérebro faz, de novo, uma associação de que eu estou fazendo isso, por isso, logo vou buscar por isso. Exato. A minha motivação aumenta, as minhas intenções aumentam e até a busca por esse resultado, ele tende a ser cheio, maiores, assim, de motivações, porque eu tenho total clareza e eu tô, assim, adequada para isso. Total. Porque talvez também chegar, diria por mim, de chegar numa palestra, talvez de rasteirinha, de shorts, também não seria coerente com o que eu quero passar. As pessoas também não fariam essa leitura sobre mim. Então, eu entendo que a gente está falando, de novo, não é sobre quantidade, mas é sobre essa diversidade que atende. Estamos, em um segundo plano, estamos falando sobre algo financeiro, mas a quantidade acho que nos ajuda, de novo, a olhar com responsabilidade para isso, né? De que menos, por vezes, é mais. Então, acho que soma todos esses pontos que cabe. Acho que a consultoria, ela traz esse presente, te ouvindo falar, traz essa presença, mas esses passos que você trouxe, dessa análise, desse carinho, que nós podemos nos oferecer até antes da consultoria para atribuir ainda mais significado a ela,
também são muito importantes e cabíveis dentro de casa, no dia a dia, né? Total, total. Você falou um ponto importante que eu tive um processo, nossa, muito grande, intenso, assim, de autoconhecimento por 2 anos, né? Eu mergulhei total, assim, e eu usei muito a minha imagem. Quando eu estava no meu processo de autoconhecimento, eu detalhei exatamente os lugares que eu queria chegar e detalhei tudo que vocês podem imaginar, tudo. E eu estruturei a minha imagem de acordo, pensando, claro, na minha essência, mas até então eu não tinha tanta clareza assim de quem eu era, então eu fui descobrindo no meio do caminho, mas de acordo com o que eu já gostava, eu estruturei a minha imagem inteira já pensando na mulher que eu queria me tornar. Então eu me vestia já no plano B. Sim. E aí é muito isso, porque conforme eu me vestia, eu me sentia... É que eu falo, a gente se veste, a gente sente e a gente se comporta. Então, eu me comportava diferente, eu fazia os atendimentos diferentes, eu me sentava diferente. Então, o vestir, ele faz exatamente esse processo também de, não só, eu falo que muitas vezes a gente fica tão preocupada, né, o meu vestir é para o que o outro vai ler sobre mim, vai tirar de primeira impressão. Esquece o outro agora um pouquinho. O que você precisa tirar de primeira impressão de você mesma. Então, eu fiz exatamente isso. Eu falei, calma, os outros daqui a pouco eu resolvo. Sim. Eu primeiro preciso resolver comigo mesmo e daqui a pouquinho os outros eu já vejo eles. Deixa eles ali. Tá no meu controle, inclusive, né? Isso está mais sobre o meu controle. Deixa eu resolver aqui. Então, eu projetei toda a minha imagem. O meu guarda-roupa, ele foi construído nesses 2 anos pensando na mulher que eu queria me tornar hoje. E aí, agora que eu cheguei nesse lugar que eu projetei, o meu guarda-roupa ele já vai passar por uma lapidação. Ele não vai mudar inteiro, mas agora trabalhando mais home office, tendo já em vista que futuramente a gente quer se mudar de cidade, então eu já começo a projetar e entender que o salto talvez ele apareça cada vez menos, Sim. que agora eu já preciso de peças na parte de baixo mais confortáveis do que na parte de cima, porque eu fico mais tempo sentada. Sim. Eu vou trabalhar aparecendo mais daqui pra cima, então eu vou ter que trabalhar mais daqui pra cima, vai ter menos sapato e mais parte de cima. Então, olhar pra isso, para o nosso vestir como uma ferramenta de quando eu me olho, é exatamente o que você falou, eu me olho, eu me vejo, eu sinto e eu me comporto. Então, isso faz a gente conquistar as coisas, isso faz a gente ir pra lugares muito diferentes. Sim, e dá pra ter uma roupa bonita e confortável? Total. Dá pra gente trazer, porque nós já falamos que as roupas mais estruturadas naturalmente nos trazem também uma sensação maior de poder, de alinhamento, ninguém fica de blazer assim, né? Não. Uma dinâmica que acho Impossível. Que faz pensar. E em relação ao conforto? Eu já coloco o blazer até por isso, porque meu estilo ele vai derretendo na cadeira, né? Eu sou automática, eu vou aqui, ó, vou só aqui. Então já tem que vir de blazer pra ficar assim, ó. Porque puxa, não é? Já faz você não fica uma... assim de blazer, é muito difícil. É muito natural difícil. já, Natural. né? Já tá associado. E pro conforto? Como que a gente pode pensar? Nossa, isso é um tabuzão também, né? De que a gente não tem conforto, ou quem tá vestida bem não tá confortável. Eu falo por mim, hoje eu estou 100% confortável. Eu tenho um salto que não machuca meu pé. Sim. Eu tô com uma calça jeans que ela não tá me apertando. Eu tô com uma basiquinha embaixo e uma terceira. Eu estou 100% confortável. O meu brinco tá leve, minha maquiagem não tá me incomodando. Então eu tô 100% confortável. E isso é muito possível. Muito possível. A gente não tem que atrelar a beleza a conforto. Legal. Ou a uma roupa bonita, ela, nossa, vai te fazer sofrer. Não. Hoje a gente tem... E hoje o vestir, ele tá muito mais liberal, né? Eu falo que hoje a gente pode usar uma alfaiataria com um mocassim. A gente pode usar alfaiataria com tênis. Sim. Então dá pra gente atrelar a beleza, a comunicação com o conforto. E o conforto, ele não precisa ser atrelado ao desleixo. Sim. A gente associa muito isso. Eu vou estar confortável, eu preciso pôr um moletom. Eu tô confortável, eu vou ficar sem nada. Eu vou só fazer um birotinho aqui no cabelo e boa. Não. O conforto, ele tá em escolher muito bem o tecido, em escolher peças que você se sente bem. Eu acho que esse é um ponto também. Sim. E aquilo que você sente que não te aperta, lugares que você tem mais importância. E tem mulheres que muitas vezes, elas nem estão ligando para conforto. Então, isso é um ponto também que a gente sempre vai olhar.
Sim. E a grande maioria quer conforto hoje em dia, né? E eu entendo até sobre o lugar das evidências, né? Se eu sinto que eu tenho determinada parte do meu corpo, que ela é mais bonita, a gente pode pensar em como evidenciá-la de acordo com a minha intenção. Então, quando a gente pensa nos tabus, existem vários desses assuntos que a gente acabou não trazendo, mas que são muito válidos de serem questionados dentro da nossa própria vida e que, como você disse, em equilíbrio, podem trazer ainda assim o significado que eu quero. E pensando em quais são os benefícios de viver uma vida mais alinhada, assim, pela forma como eu me conheço e as minhas escolhas do dia a dia. Nossa, vai ser difícil falar um benefício, hein? Nossa, Nossa, que eu vivi um processo tão intenso nesse sentido que são inúmeros os benefícios, mas dentro deles, assim, juntando essa parte de tudo que a gente falou aqui, tanto da imagem quanto a questão de autoconhecimento, de se conhecer, que eu acho que elas estão muito atreladas. Eu acho que o maior benefício é você saber o teu lugar no teu relacionamento, o teu lugar nas suas amizades, o teu lugar na onde você mora, o teu lugar. Isso pra mim foi o maior benefício. Quando eu me entendi, quando eu tive segurança, quando eu passei pelo autoconhecimento, quando eu comecei a ter todo esse processo, eu tive a segurança de vestir aquilo que eu acredito que faz sentido pra mim. E o que os outros vão achar agora, pra mim já não faz tanta diferença, porque eu me sinto segura assim, eu me sinto bem assim, eu tenho consciência daquilo que eu tô comunicando. O benefício de você... Quando você se sente segura num interno e externo, você deleta várias coisas, né? Então, eu acho que um dos maiores benefícios... Nossa, eu poderia citar inúmeros, mas eu acho que é você ter clareza do lugar que você tá e do lugar que você quer chegar. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios, isso tanto no processo de autoconhecimento quanto no processo de vestir. É você olhar e você falar assim, eu sustento isso, eu sou segura, isso aqui não cabe a mim, isso aqui não funciona pra mim, isso aqui funciona. Você vê uma mulher bonita e você continua se sentindo segura com você, porque isso acontecia muito comigo. Eu me incomodava em estar em espaços com mulheres que eram muito bonitas. Sim. Porque eu não tava bem comigo mesmo, então eu me incomodava. Ou até um incômodo pra outra pessoa estar muito arrumada, né? Como se isso fosse um problema. Exato, assim, né? exato. Então, eu acho que o benefício é exatamente esse. Eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu quero ir, eu consigo me colocar e me posicionar em todas as áreas da minha vida. Sim. E aí usar o vestir como uma forma estratégica de você contar isso pras pessoas, elas só te olhando e contar pra você também, né? E delicioso ouvir você falando assim de inúmeras formas sobre o autoconhecimento, sabe? Então é muito gostoso, porque uma das minhas perguntas é diretamente essa, de como é que o seu autoconhecimento aparece no trabalho. E eu acho que inúmeras vezes você foi respondendo a isso. O que eu complementaria que quer dizer que o seu processo de autoconhecimento te torna uma profissional ainda mais atenta, tanto às suas necessidades quanto às necessidades dos outros. Traz uma humanidade muito maior também para o processo como um todo, para a sua forma de trabalhar e com certeza para quem também é sua cliente, né, Nu? Total. Eu falo que o autoconhecimento ele salva a gente, ele tira a gente de lugares, ele coloca a gente em outros lugares. Então, assim, hoje eu não consigo trazer a consultoria de imagem. Já fiz no começo, mas depois de viver todo esse processo, hoje eu não consigo falar sobre a consultoria de imagem, é isso, é aquilo, seja isso, coloque isso, veste aquilo. Não, pra mim não tem isso. Eu acho que o processo também te trouxe um amadurecimento no trabalho, Total. né? Sim. Total. Ai, querida, que gostoso essa conversa. Não, eu não vou embora. Que gostoso, quero te agradecer. Ai, eu amei. Que conversa gostosa. Acho que daria pra gente ficar aqui muito mais. Eu ficaria. Não é? Obrigada, viu, pelo convite, pela conexão. Eu amei, a gente tá até sintonizada. Eu que agradeço pelo seu sim, né? Eu também foi um sim super pronto, um sim super rápido. Eu gostei muito da gente poder sentir isso, esse lugar de uma troca que eu acho que as redes sociais já nos ajudavam. Com certeza. De alguma forma a senti-la, mas que gostoso, Nu, te ouvir e saiba que eu aprendi também muito aqui te ouvindo, reforçou ainda mais, acho que esse olhar
e do quanto é necessário, o quanto eu entendo que nós estamos falando sobre um movimento necessário de autocuidado. Afinal, já vamos escolher a roupa, não é? Que seja com mais intenção. Obrigada. Todo sucesso do mundo pra você. Eu falo que esse... Não vou nem dizer que é trabalho, né? Mas talvez um propósito. Sim. Que ele continue crescendo. Cada pessoa que você traz aqui e que você compartilha histórias e você compartilha sobre temas e pautas, são mulheres que você ajuda e isso é muito bom. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela confiança, por poder me dar um espaço para compartilhar um pouquinho mais disso. Sim. Eu amei. Ai, gente, amei. eu me senti em casa aqui. Que delícia. Agora a gente vai ter que marcar um café para continuar essa conversa. Poxa, Não vai ter passa câmera. tão rápido, né? Passa. Delícia. Amei. Obrigada. Talvez o espelho esteja te convidando para se ver, para se escutar, principalmente para se sentir. O nosso guarda-roupa, a partir dessa conversa, acho que nos conta ainda mais sobre coisas que já existem, quem nós já somos, mas também sobre novas versões que estão sendo construídas, que estão começando a aparecer e que precisam de espaço para se fortalecerem, para te levarem aos novos lugares e também para diminuir esse olhar super automático que você já tem sobre você. Alinhar o que está dentro e como nós deixamos transparecer para fora não é só sobre vaidade. Acho que essa conversa acabou demonstrando o quanto também é um ato de amor próprio, de autocuidado e uma forma de transparecer o autoconhecimento. Porque a vida não para que a gente se organize. Porém, essas escolhas elas são feitas todos os dias. Então, que enquanto isso, ela possa ser feita com um pouco mais de consciência. Combinado? Esse é o nosso penúltimo episódio da temporada. Todos fazem mas se você gostou desse vídeo, você pode curtir, deixar o seu comentário e assistir aos outros episódios. Na próxima semana chega o nosso último episódio, que também tá muito especial. Muito obrigada!